cansaço, tristeza, nem dor, nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar. Lá não haverá fome ou sede, ninguém vem a esmola pedir, pois Deus suas vastas riquezas aos santos irá repartir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, como Ele imortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eternal. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Queridos irmãos e amigos, que paz e graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco tudo. Graças no terreno ao Senhor para mais uma oportunidade que o Senhor concedeu de hoje estudar mais uma vez na Palavra de Deus. Nós te agradecemos a Deus porque tem protegido nós durante a semana e hoje novamente nos está ali mesmo de modo virtual, mas não te acredita que Deus está entre nós, tanto a mim como a nós que se assiste nessa programação, que graças a Deus pode alcançar. Eu te estende um abraço a todos os ouvintes de Santo Antônio Brava e também na diáspora, todas as pessoas que encarecidamente estão assistindo todos os sábados. Enfim, tem pessoas também que estão assistindo nas redes sociais. Nos agradece para esse apoio e para visualização, para nossa reação, enfim, para tudo que nós temos estado a fazer, para que as mensagens que ficam somente na meio de nós, mas que por espalha
para tudo paragem do mundo, onde aqui tem pessoas que assistem na nossa programação. Então, nós vamos fazer uma oração para não entrar na nossa meditação de hoje. Bendito Deus e Pai Criador, obrigado pela vida, proteção, pela bênção, obrigado pelo cuidado que o tem de nós. Obrigado por essa hora e por essa meditação que o Senhor pode falar no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E bem, meus queridos, nossa meditação de hoje tem como título Vendo o Invisível. Pode parecer estranho como é que hoje é o invisível, mas a Bíblia está falando desse assunto e deseja que não pega a nossa Bíblia. Se você está com a Bíblia na mão, abre a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, não analisa alguns textos, alguns versículos que está falando sobre esse assunto de ver ou vendo o invisível. No livro de Hebreus, capítulo 11, a gente faz a leitura de alguns versículos que está escrito assim. No versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber a herança, ou por herança, e saiu sem saber por onde ia. Verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacob, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10, porque esperava a cidade de que os fundamentos da qual o arquiteto e edificador é Deus. Esses 3 versículos que não cabe de ler falando sobre a fé de Abraão. Abraão na Bíblia é conhecido como o pai da fé, ele é conhecido como amigo de Deus, ele é conhecido como homem que creu que pela fé lhe foi imputado a justiça porque Abraão crê na Deus. E no hoje ali sim, aquela fé que tinha coisa que lhe a fazer. Então, Abraão foi chamado por Deus. E Abraão, quando que houve chamado de Deus, Abraão nunca sabia para onde que se estava, mas pela fé, Abraão responde a chamado de Deus. Abraão sai andando e Deus guia Abraão até que chega onde que Deus ele cria para Abraão chegava. Ele não compreende que Abraão, tendo a promessa de Deus, sabendo que Deus ia cumprir a sua promessa, Abraão, a Bíblia está falando, foi peregrino na terra de promessa. Porque, no verso 10, porque esperava uma cidade que tem fundamentos da qual o arquiteto e edificador é Deus. Abraão, para aquele chamado que Deus faz ele, compreende uma promessa de Deus, que era simplesmente sair de terra onde que estava a casa de seus pais e vai habita num outro país, numa outra cidade. Mas que promessa de Deus era uma promessa que se estendia muito mais além. Era uma promessa que se estendia para a eternidade. Quer dizer que Deus tinha, ou Deus tem preparado para ele uma cidade, Deus tem preparado para ele um lugar de mais alto valor, ou um lugar de excelência. E no verso 13, ele está falando assim, que tanto Abraão como Sara e como outros profetas, outros homens da fé, todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Mas, tendo-as visto de longe e saudando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele é um facto que nós não devemos compreender no estudo. Compreende que nós peregrinos e passageiros sobre a terra. Aí sim não compreende, aí sim não entende que nós peregrinos e passageiros sobre a terra. Por quê? Porque se não entende que nós peregrinos e passageiros sobre a terra, nunca está investe toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento, toda a nossa capacidade na terra, mas não tem visto
naquela cidade ou naquele país, naquela pátria de onde que nós nos aguarda nosso Salvador. É isso que Abraão compreende, é isso que Abraão entende, por isso que Abraão, quando que é chamado, é que pôs-se confiança, que pôs toda essa energia simplesmente na terra para onde que Deus levou, mas estava te aguardava uma cidade do qual, ou um país, uma pátria, do qual Deus é arquiteto e edificador. Quer dizer, é o próprio Deus que promete essa cidade, é o Deus que está construindo essa cidade em que os fiéis, aqueles que têm fé em Deus, também habitam. Continua na verso 14, falando assim: ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. Verso 16, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Meus amados, meus queridos, hoje ali nesse mundo, homens te lutam para construir, homens te lutam para edificar, homens te lutam, enfim, para coisa desse mundo. E a Bíblia está falando que Abraão, Sara, Isaac, Jacob, Moisés e que os outros homens, que os outros profetas, eles estavam te esperando, estavam te busca para uma cidade melhor, mais excelente, quer dizer, a cidade celestial. E a Bíblia está dando-nos informação de que Deus quer sentir envergonhado de ser chamado ser Deus, porquanto Deus já tem preparado uma cidade. E essa cidade que Deus prepara, é cidade para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para aqueles outros profetas, para aqueles patriarcas, também para mim, Cubó. É ali que Deus deseja que nós não compreendamos, porque Ele, Deus, Ele tem preparado uma cidade. Ele tem preparado para nós uma pátria. É por isso que o apóstolo Paulo também que tem compreendido essa promessa, essa lição, essa missão. O apóstolo Paulo escreve na Filipenses capítulo 3 que a nossa pátria está no céu, de onde também nos aguarda um Salvador. É fantástico horas que não compreende que é desígnio e vontade de Deus. Vontade de Deus é que nunca continua vivendo nessa terra dessa maneira. Mas Deus preparando uma cidade, Deus preparando um lugar, Deus preparando uma pátria. Não uma pátria de acordo com aquele que nos consta, não uma cidade ou um país de acordo com aquele que nos consta, mas Deus preparando uma pátria excelente, uma pátria melhor, uma pátria celestial, a pátria eterna. Isso ali é falando sobre Moisés, ou seja, sobre Abraão. Entrou um comentário que falou assim: frequentemente somos chamados a deixar as conexões, os interesses, as comodidades do mundo. Se formos herdeiros da fé de Abraão, devemos obedecer e seguir adiante, embora não saibamos que nos acontecerá. E seremos achados no caminho do dever, buscando o cumprimento das promessas de Deus. A prova da fé de Abraão foi que ele simplesmente obedecesse com plenitude o chamado de Deus. A nós também, da mesma forma, nós é chamados simplesmente a obedecer o chamado de Deus, a submete à vontade de Deus. Que quem é que submete à vontade de Deus, quem é que entrega a Deus, quem é que de coração obedece e submete à vontade de Deus,
a promessa de Deus está cumprindo na sua vida. Aquela que é a promessa de Deus. Leva os fiéis à reino eterno, para aquela cidade, para aquela pátria que ele tem preparado, de onde que nos aguarda o Salvador. Ali, uma outra pessoa que nós também fala dele é Moisés. Nós está no mesmo capítulo, agora no versículo 24. No versículo 24 falando assim: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. No verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter algum tempo o gozo do pecado. 26, tendo, porém, maiores riquezas, ou por maiores riquezas, o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés também é uma outra pessoa, é um outro homem que compreende a promessa de Deus. Moisés foi educado no Egito. Moisés foi educado para ser o próximo faraó. Moisés, quando já homem, percebe, compreende a promessa de Deus. E hoje, era melhor, recusa, rejeita, abandona as riquezas, o prazer, o gozo de Egito. É melhor abandona tudo isso, porque Moisés se esperava também a mesma cidade que Abraão se esperava. Porque Moisés se esperava uma recompensa de um preço incalculável, quer dizer, a recompensa eterna. Moisés se esperava aquela cidade. Por isso Moisés abandona o trono de Egito. Me conhece também, às vezes, ou sempre, nós é chamado para fazer uma escolha. Assim como Moisés teve que escolher. Moisés teve que abrir mão de ser faraó de Egito, para ser maltratado junto com o povo de Deus. E assim, para conserva a promessa de Deus. Quantas vezes não tem tomado a decisão de que siga a palavra de Deus por causa de pequenas coisas do mundo? Tem uma experiência que ainda conta sempre. Tem alguém que fala, mas sabe melhor que te salva por causa de prazer do mundo. Mas sabe melhor que te salva por causa de coisas do mundo. Minha gente, se não tem uma escolha para não faz escolha mais excelente. Aliás, todos os dias não tem que te fazer uma escolha. Mas que escolha que não está fazendo hoje? Não está escolhe ficar ao lado do mundo ou não está escolhe ficar ao lado de Jesus? Essa ali é a pergunta que não te faz sempre. É a pergunta que não tem que te responder sempre. É a escolha que não tem que te fazer sempre na vida. Escolhe estar ao lado de Jesus. Abandona o prazer momentâneo que o mundo está oferecendo. O mundo, mesmo que apresentando prazeres, gozo e alegria, é para um tempo. Porque nesse mundo, uma pergunta que costuma te fazer ainda torna a repetir. Quem é que nunca sofre nesse mundo? Quem é que nunca chora nesse mundo? Mas aquilo que Deus tem preparado para nós são coisas eternas. Felicidade eterna. No lugar onde estava a ter mais dor nem sofrimento, diz a palavra do Senhor. Então, Moisés, compreendendo o teor da promessa, Moisés deixa, verso 27, fala, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, a ira do faraó, porque ficou firme como vendo o invisível. Ali que é suma de nossa mensagem. Moisés fica firme na promessa como vendo o invisível. Assim como Abraão, Isaac e Jacob, que estava a esperar aquela cidade, na qual a Bíblia fala mesmo hora, sem alcança a promessa. Mas Deus que tem preparado cidade para eles, que a gente envergonhado, por quê? Porque Deus sabe um dia te levar para essa cidade. E Moisés também
A Bíblia falando, mas Moisés manteve firme na promessa, sem medo, sem receio daquilo que estava a fazer, da escolha que faz, porque sabe, escolhe para Deus e escolhe o melhor. Mais um comentário, falando assim, foi necessário a fé para que Moisés renunciasse ao seu lugar no palácio, mas pode fazê-lo porque viu o caráter fugaz da riqueza e do prestígio. Quer dizer, é hoje o caráter passageiro de riqueza de Egito. Eu podia ser rico, eu podia ser dono do mundo, mas era por um tempo. Gente, quantas pessoas nos hoje, possuidor ou dono de muitas riquezas, que está vive infeliz? Quantas pessoas nos hoje, nesse mundo, possuindo grande quantidade de riqueza, fama e tudo aquilo que ele deseja, mas de um momento a outro ele perde vida e tudo fica para trás. Coisa que leva, assim como a Bíblia está falando na Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, que nada nunca traz para esse mundo e desse mundo nada nunca te leva. A única coisa que não te leva de esse mundo é nosso caráter. Se nos construir sobre Cristo. E ali, ele continua dizendo, é muito fácil ser enganados pelas vantagens temporárias da riqueza, a popularidade, o nível social e os lucros, e não ver as vantagens eternas do reino de Deus. A fé nos ajuda a olhar mais à frente do sistema do valor do mundo, de valores do mundo, para ver os valores eternos do reino de Deus. Leio uma frase de um grande evangelista, Billy Graham. Ele fala assim, que Satanás está fazendo que homens estão hoje o pecado menos pecaminoso e o céu menos atraente. E a verdade é que isso que não se consegue enxergar, não se hoje é que pecado é menos pecaminoso, quer dizer, homens já quase que tem mais temor e pouco alguém tem vontade de ir ao céu. Quer dizer, maneira de falar. Mas ele tem razão quando quer falar, mas Satanás está fazendo que no hoje é pecado menos pecaminoso e céu menos atraente. Por quê? Porque é fácil nos ser enganado com vantagens temporárias de riqueza, com popularidade ou fama, com nível social, com lucros que não pode ganhar, com vantagens que não pode ter na vida, ao invés de não olhar para a vantagem que tem de reino dos céus. Não seja como Moisés, não olha o invisível. Moisés, pela fé, consegue, dissipa toda dúvida, todo medo. Moisés olha o invisível. Moisés olha aquele que a hoje não é impossível de olhar. Um outro comentário fala assim, os prazeres deste mundo são, em sua maioria, deleites de pecado. Sempre o são quando não podemos desfrutá-los sem afastar-nos de Deus e de seu povo. Esse ali é uma realidade. Eu queria ler, portanto, com nós um último versículo, ou último texto de Hebreus 11. Nós está lá no versículo 37 a 40. Falando assim, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espadas, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ali, no Tawaja, tudo esse que alcança a promessa, mas não quis essa fé, testemunho de essa fé fica em vão. Não estou compreendendo para o verso que está bem o seguinte. Ali,
a Bíblia falando, mas ele sofre tudo sorte de vitupério. É perseguido, é maltratado, é fazer tudo sorte de mal, mas é que abandona essa fé, é que abandona Deus, é que abandona a promessa, porque ele sabia que Deus tem preparado para eles uma cidade, um lugar, uma pátria melhor, mais excelente, quer dizer, a pátria celestial. Agora, no versículo 40, não é uma coisa, ali sim é que a Bíblia está convidando a nós desse tempo presente a hoje o invisível. No verso 40 fala assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles e nós não fossem aperfeiçoados. Ali sim, é suma de aquilo que já nos falou desde o princípio. Quer dizer, tudo isso é da testemunho de fé, é crê na Deus, é crê na promessa, é aguarda, espera aquele cidade, aquela pátria prometida, aquela promessa de Deus, mas as memórias que consiga e alcança. Contrário do que nos é ensinado, que da forma que os bonzinhos que moram tudo no céu junto com Deus, a Bíblia fala que é verdade, é mentira. Que é falando, mas sem nós, esse que foi aperfeiçoado. Quer dizer, ali, horas que Cristo volta, tanto Abraão, Adão, Moisés, Enoque, Isaías, Jeremias, tudo que os profetas de Deus, que vive crendo na Deus, crendo nessa promessa, quando que Cristo vem, tudo nós que hoje também crê na mesma promessa, não está ser levado junto para entrar naquela cidade que Deus tem preparado. Que a Bíblia fala numa Deus que é cheio de vergonha de ser chamado seus Deus. Também Deus que está cheio de vergonha de ser chamado nosso Deus, se não crê na promessa e se nos espera na promessa que Deus tem feito para nós. A Bíblia fala que esse, de maneira nenhuma, esse foi aperfeiçoado. Quer dizer, de maneira nenhuma, esse entra em possessão da promessa. Esse que foi ainda recebido na glória, porque está esperado a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ali, no deve hoje, o que é o invisível. Espera na promessa. Firme nas promessas. Que Deus do céu pode estar com o nosso coração. Que Deus pode guiar a nossa vida. Que Deus pode fazer-nos compreender a sua promessa e que nos entrega nosso coração. Por isso que hoje nos está fazendo esse apelo. Sempre não te deixa para amanhã para não tomar decisão de andar com Cristo. Para não tomar decisão de seguir Cristo. Desse eu recebi muitas chamadas de pessoas de todo lado, até de diáspora, pessoas estão mandando mensagem, pessoas estão chamando, estão falando de mensagem que está hoje no YouTube, que está hoje na TCV, entre outros. Mas muitos ainda estão cochichando entre aquilo que o mundo te oferece e aquilo que Deus tem prometido. Qual que é a boa decisão, qual que é a boa posição hoje? Levanta, toma a decisão de seguir Cristo, toma a decisão de selar aliança com Cristo através de águas batismais, prepara a vida, guarda a fé na essa promessa que Jesus Cristo tem feito, que Deus tem feito para mim e para você. Não é que Deus fala, de maneira nenhuma, Abraão, Isaac e Jacó entra na possessão de promessa sem nós. Deus está espera para mim, Deus está espera para você. Que está te ouvindo nesse momento. Ergue, levanta, abre o coração, toma boa decisão, dá passos firmes em direção ao céu e à eternidade. Que Deus por estar conosco, que Deus por abençoar, que Deus dá-nos coragem, firmeza de tomar essa decisão e de viver com Cristo e para Cristo para tudo sempre. No nome do Senhor Jesus. Amém. E bem, nós termina com uma oração. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus. Graças no terreno ao Senhor, para vida, proteção e bênção e cuidado que nos tem de nós. Obrigado por essa mensagem. Senhor, que o Espírito Santo pode fazer-nos compreender o teor dessa promessa, dessa mensagem, para que nos pode verdadeiramente abraçar essa promessa e
ter oportunidade de entrar na cidade que Deus tem preparado para nós. E abençoando durante a continuação de um dia feliz, de um bom sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E antes de despedir de nós, queria ainda apresentar para nós que os prêmios que não tem, que é simplesmente uma chamada para a reserva do prêmio. Tem nosso estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, que é um estudo preparado com amor e carinho para que todo alguém pode compreender as maravilhosas promessas de Deus. Não tem também um outro estudo que é a fé de Jesus, também um estudo maravilhoso preparado com amor e carinho para fazer compreender essas promessas, a palavra de Deus, a palavra de conforto e de consolação para todos nós. E para no estudo da Bíblia, é claro, não precisa de uma Bíblia. Simplesmente fazer uma ligação para o número que está aparecendo ali debaixo. Reserva uma Bíblia para vós. Para vós que tem chamado, que ainda quer receber, cabo desiste, já não dá autorização, já não envia Bíblia para ilhas, para quem é que chamando de ilha para receber. Quem é que está na praia, quem é que está na Ilha Santiago, também que quer receber, pode reforçar a chamada, assim para não fazer. Chega a Bíblia lá na casa, para poder ter uma Bíblia, um estudo bíblico, para você estudar, para você conhecer as promessas de Deus. Então, um grande abraço, que a paz de Deus esteja com nós e esteja com a família, em nome do Senhor Jesus. Amém.